A chamada final. Capítulo 11. A cidade. Então eu estava em uma outra montanha, observando toda uma cidade. A glória dessa cidade ia além de tudo o que eu tinha visto ou imaginado antes. Cada edifício e cada casa não somente eram sem igual e belo, mas ainda se encaixavam dentro de um sistema total entre si e com os campos a seu redor, com as montanhas e com as formações de água que eram impressionantes. Era quase como se a cidade tivesse crescido como uma planta, em vez de ter sido construída. O que eu senti foi que eu estava contemplando algo que tinha sido construído por uma raça que não tinha caído e que havia andado na retidão e na pureza que Adão e Eva tinham como princípio. Uma característica que se destacou foi a grande quantidade de janelas de vidro em cada estrutura ou habitação. Esse vidro era tão claro e limpo e as janelas e as portas estavam situadas de tal forma que o sentimento que tive foi o de que eu não seria apenas bem-vindo em cada moradia, mas que eu estaria sendo convidado. Era também como se nada estivesse escondido e não havia perigo algum de alguma coisa ser roubada. Então, olhei para os habitantes da cidade. Me pareciam familiares, mas ao mesmo tempo eu sabia que nunca tinha me encontrado com alguém como eles. Eles eram tal como eu tinha imaginado Adão antes da queda. Os olhos de cada um deles brilhavam com o que parecia ser quase que uma total compreensão, uma profundidade intelectual muito além até mesmo da mais brilhante pessoa que eu possa ter conhecido. Eu sabia que isso era o resultado de uma ordem e de uma paz que eram totalmente livres de qualquer confusão ou dúvida, ou, quem sabe, de qualquer confusão gerada pela dúvida. Não havia ambição, porque cada um era por demais convicto e tinha tanta alegria quanto ao que era e quanto ao que estava fazendo. Pelo fato de que todos aqui eram livres, eles eram também completamente abertos. Pobreza e doença eram conceitos incompreensíveis. Olhei para as ruas dessa cidade. Haviam muitas autoestradas mais importantes no centro, todas indo na mesma direção, e rodovias menores que se ligavam com elas. Enquanto eu olhava para uma das autoestradas mais largas, uma revelação me foi dada quanto à verdade da santidade. Olhei para uma outra e tive a percepção de uma verdade quanto à cura. Ao olhar ainda para outra, passei a entender aspectos relativos ao juízo. Ao olhar para cada rua, compreendi uma verdade diferente. Então, entendi que cada autoestrada era um caminho para uma determinada verdade. As pessoas que caminhavam e que moravam em cada uma delas como que refletiam a verdade daquela autoestrada. Minha atenção então se voltou para as muitas ruas que ligavam as autoestradas. Ao olhar para cada uma dessas ruas, tive a percepção de um fruto do espírito, tal como amor, alegria, paz ou paciência. Essas percepções eram sob a forma de sentimento, e não de conhecimento, como foi quando olhei para autoestradas. Observei que algumas das ruas estavam ligadas a todas as autoestradas, enquanto que outras tinham apenas uma ou duas ligações a elas. Por exemplo, somente se poderia ir à autoestrada da santidade se caminhássemos pela rua do amor. Somente dava para ir à autoestrada do julgamento andando pelas ruas do amor ou da alegria. Entretanto, a autoestrada da graça estava ligada por todas as ruas. Para se chegar a qualquer das autoestradas da verdade, era necessário caminhar por uma das ruas que tinha o nome de um dos frutos do Espírito. Havia pessoas caminhando pelas autoestradas e pelas ruas, e outras estavam sentadas nas calçadas laterais. Havia pessoas nas casas, tanto das ruas como das autoestradas, e havia quem estivesse construindo novas casas nessas ruas e autoestradas. Os que moravam nas casas constantemente serviam alimentos e bebidas àqueles que caminhavam ou que estavam sentados. Então, observei que não haviam restaurantes, hotéis nem hospitais na cidade.
Rapidamente compreendi que nada disso era necessário porque cada pessoa era um centro de hospitalidade e cura. Quase todas as casas estavam abertas para os transeuntes. Aquelas que não se achavam abertas eram usadas para propósitos especiais, como estudo ou cura a longo prazo. Fiquei cogitando como haveria alguém com necessidade de cura aqui, mas depois me mostraram a razão. Mesmo assim, eu não poderia imaginar um lugar mais maravilhoso para este grande ministério de hospitalidade, socorros ou cura, até mesmo os que estavam sendo construídos na autoestrada do julgamento, que parecia ser o lugar de maior atividade. Por causa disso, até mesmo a autoestrada do julgamento era convidativa. Era evidente que cada uma das ruas era não apenas segura, mas que era mais desejável do que qualquer outra estrada ou autoestrada que eu tenha visto, mesmo em parques de diversão. Esta cidade era muito mais gloriosa do que qualquer utopia que pudesse ser concebida por qualquer filósofo. A minha atenção se voltou para a autoestrada do julgamento. Parecia ser a autoestrada menos trafegada, mas agora ela estava tornando-se bem mais ativa. Então eu vi que era porque as outras ruas e autoestradas todas davam para ela. Entretanto, muito embora a autoestrada do julgamento estivesse se tornando o centro das atividades, as pessoas ainda pareciam demonstrar certa hesitação antes de entrar nela. Ao olhar para o fim dessa autoestrada, pude ver que ela tinha um constante declínio e que havia uma montanha bem alta no final, que se envolvia numa sutil, porém profunda glória. Eu sabia que se as pessoas pudessem ver o fim dessa autoestrada, certamente haveria muito mais pessoas que por ela iriam passar. Então, eu percebi que tinha sido atraído para a autoestrada porque a sensação de ir para ela era igual à do grande hall do julgamento. Eu sabia que essa era a estrada que levava ao conhecimento do Senhor como reto juiz. O vínculo da paz. Cogitei dessa cidade ser o céu ou a Nova Jerusalém. Então, observei que, embora as pessoas ali fossem de estatura muito além das que eu tinha visto na terra, elas não tinham a glória ou estatura daqueles que estavam no céu, até mesmo nas mais baixas posições do hall do julgamento. Cogitava comigo mesmo sobre isso quando senti que sabedoria estava ao meu lado. E começou a falar. Estas são as mesmas pessoas que você viu no meu exército. A cidade e o exército são a mesma coisa. Meus líderes que virão tiveram visões, tanto do meu exército como da minha cidade. Estou construindo tanto um como a outra, e vou usar os líderes que agora estou preparando para completar o que iniciei gerações atrás. Os meus generais se tornarão mestres construtores da minha cidade, e os meus mestres construtores também se tornarão generais. Estes são as mesmas pessoas. Um dia não se terá mais necessidade do exército, mas esta cidade durará para sempre. O exército tem que ser preparado para as batalhas do presente, mas é necessário construir tudo o que se constrói para o futuro. Sabedoria continuou. Há um futuro para a terra. Depois de concluídos os meus julgamentos, haverá um futuro glorioso. Estou prestes a mostrar ao meu povo o futuro, para que assim o futuro esteja no coração de cada um dos meus. Como Salomão escreveu, tudo quanto Deus faz durará eternamente. À medida em que os meus forem se tornando como eu, eles passarão a construir o que permanecerá. Farão de tudo pela paz nos tempos presentes, tendo uma visão quanto ao futuro. A cidade que estou edificando para permanecer por todo sempre é construída sobre a verdade no coração dos homens. A minha verdade vai durar, e aqueles que andarem na verdade deixarão frutos que irão permanecer. Estou indo para a terra através de meu povo, como sabedoria, para edificar a minha cidade. O conhecimento da verdade encherá a minha cidade, mas a sabedoria é que a construirá. A sabedoria que está vindo sobre os meus construtores
fará com que o mundo se maravilhe da minha cidade e muito mais do que se maravilhou com a cidade que Salomão construiu. Os homens têm cultuado a sua própria sabedoria desde que comeram, no princípio, da árvore do conhecimento. A sabedoria do mundo está para se desvanecer diante da minha sabedoria, a qual irei revelar através da minha cidade. Então, aqueles que cultuarem qualquer outra sabedoria irão se envergonhar. Tudo o que foi feito por Salomão foi uma profecia do que estou prestes a fazer. Tudo o que você viu da cidade que estou construindo é apenas um vislumbre superficial que lhe permiti ver. De quando em quando lhe será mostrado mais, mas por ora você tem que ver uma coisa. O que mais lhe chamou a atenção nesta cidade? O que mais se destacou para mim foi a harmonia. Tudo nessa cidade se encaixa perfeitamente nas demais coisas, e toda a cidade se encaixa perfeitamente em seu meio ambiente. Respondi. O perfeito vínculo da paz é o amor, continuou o Senhor. Em minha cidade haverá unidade. Em tudo que eu criei houve harmonia. Todas as coisas se encaixam em mim. Tudo o que estou fazendo na terra é para restaurar a harmonia que originalmente existiu entre o meu Pai e sua criação, e entre todas as criaturas. Quando a raça humana viver em harmonia comigo, a terra estará em harmonia com o meu Pai, e não haverá mais terremotos, enchentes ou tempestades. Eu vim para trazer a paz sobre esta terra. Enquanto ele falava, eu sabia que estava tendo uma visão do futuro, tal como me aconteceu quando vi o exército. O que ele tinha dito quanto a construir com paz no presente e com uma visão do futuro era também essencial para a harmonia que eu vi. O tempo era também uma parte de sua criação, a que tivemos que nos enquadrar. Sabedoria olhou para mim de forma que eu olhei diretamente para os seus olhos, e então me disse: Eu amo a minha criação, amo as feras do campo e os peixes do mar. Vou restaurar todas as coisas da forma como elas tinham sido planejadas para ser. Mas, em primeiro lugar, tenho que restaurar a raça humana. Eu não vim apenas para redimir, mas também para restaurar. Para participar do meu ministério de restauração, não veja os outros como eles são, mas como eles se tornarão. Como Ezequiel, veja até mesmo nos ossos mais secos um exército extraordinariamente grande. Profetize vida aos ossos até que eles se tornem o exército que eu chamei para ser. Então meu exército irá marchar. Quando o meu exército marchar, vou restaurar e não destruir. Ele irá combater o mal, mas também construirá a cidade da retidão. Prosseguiu ainda a sabedoria dizendo: Todos os tesouros da terra não terão um peso numa balança que seja maior do que o valor de uma só alma. Estou construindo a minha cidade no coração dos homens, com o coração dos homens. Os que guardarem a grande sabedoria, o conhecimento dos tesouros eternos, serão usados para construir a minha cidade. Você irá conhecer os meus construtores tendo a seguinte sabedoria: eles não põem a sua mente em coisas terrenas, mas sim nos tesouros do céu. Por causa disso, o mundo trará a sua riqueza para a minha cidade, da mesma forma como fizeram no templo de Salomão. Estou prestes a enviar os meus mestres construtores, que são sábios. Vocês deverão caminhar com eles, e todos terão que andar em unidade. Cada uma das autoestradas e ruas que você viu nesta cidade terá início como uma fortaleza da verdade na terra. Cada fortaleza se levantará contra os poderes das trevas, e esses poderes não irão prevalecer contra elas. Cada uma delas será como uma montanha, com rios fluindo dela para suprir de água a terra. Cada uma será uma cidade de refúgio, e um céu para todos os que me buscarem. Nenhuma arma forjada contra eles prosperará, e nenhuma arma que eu lhes der irá falhar.